Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também no interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. Em Tefé, o tempo fica encoberto e a possibilidade de pancadas de chuva, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Eirunepé, a previsão também é de muitas nuvens e chuva. As temperaturas variam entre 24 e 28 graus. Em Urucará, o tempo fica encoberto e pode chover fraco em alguns pontos da cidade. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. As perspectivas do turismo como saída para o desenvolvimento econômico para Manaus e a crise no setor hoteleiro foram assuntos debatidos em uma audiência pública realizada esta tarde na Câmara Municipal de Manaus. O Amazonas possui pontos turísticos incontestáveis. Belezas naturais, o Teatro Amazonas são alguns deles. Mas um levantamento feito pela empresa brasileira de turismo apontou que o turismo na região ainda é pouco explorado. O assunto foi debatido na audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores de Manaus. Que eles têm dificuldade na questão da gastronomia, também dos hotéis, dos restaurantes. Todas essas pessoas estão, com esse momento de crise, passando por uma dificuldade muito severa. E o turismo, ele é vetor de economia, ele é vetor de desenvolvimento econômico no estado, no país. E Manaus precisa criar uma identidade de turismo, uma marca para ele. O debate ainda apontou diversos problemas enfrentados no turismo amazonense, no setor aéreo e na hotelaria. Um dos principais entraves do setor turístico apontado durante a audiência pública está na hotelaria. É que uma lei municipal exige que os hotéis tenham um número mínimo de apartamentos adaptados para pessoas com deficiência física. Só que os empresários são contra, porque isso gera novos investimentos. Quando foram construídos esses hotéis, nós tínhamos uma matriz, que nós seguimos essa matriz, esse padrão e número de apartamentos que você era obrigado a ter, e de repente nós saímos agora para um número bem maior, e isso inviabiliza, porque vai depender de obras nos hotéis, construções civis e muitos hotéis recém-inaugurados. Mas não é só a rede hoteleira que passa por dificuldades, não. Bares e restaurantes também acumulam prejuízos com a falta de investimentos. Falta a infraestrutura educacional, inclusive, de criar nas pessoas desde pequenininho, amar e conhecer a história da sua cidade, saber o que é característico da sua cidade, qual é a história de cada passo, de cada pedaço da sua cidade. Estima-se que existem 3.000 toneladas de mercúrio nos rios e igarapés da região amazônica. Esse tipo de material extremamente agressivo coloca em risco espécies nativas da região. Mas a esperança para evitar a degradação do meio ambiente vem de um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, que descobriram uma espécie de bactéria capaz de identificar e despoluir áreas contaminadas pelo mercúrio. O mercúrio é considerado pelos especialistas um dos maiores vilões da Amazônia. Áreas intactas próximas ao garimpo estão sendo contaminadas pelo uso indiscriminado do metal. Um levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz mostra que 92% dos índios que habitam em área de garimpo são contaminados. Que existem regiões aqui no norte que são muito contaminadas com mercúrio, chegando a cerca de 3.000 toneladas de mercúrio dispostas nos rios. O uso do mercúrio no processo produtivo na indústria brasileira tem colocado em risco o equilíbrio ambiental. Um levantamento feito por pesquisadores do Amazonas mostra que as indústrias daqui não ficam de fora. As empresas do Polo Industrial de Manaus podem estar contribuindo de forma discreta com a degradação do meio ambiente, usando esse tipo de produto que é extremamente agressivo à natureza. Resultado disso é que diariamente o mercúrio é despejado na atmosfera em forma de fumaça ou no leito dos igarapés pela rede de esgoto. Práticas que podem estar ameaçando a biodiversidade da Amazônia e colocando em risco espécies nativas da região.
Os organismos que são mais contaminados, os organismos aquáticos, são aqueles no topo da cadeia, os peixes predador. Então vai ser o tucunaré, vai ser a pirarucu, até piranha, tem bastante mercúrio aqui na região. Para evitar que essas espécies sejam contaminadas pelo mercúrio, este grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas desenvolveu em laboratório colônias de bactérias que conseguem sobreviver em ambientes contaminados pelo mercúrio. Além de serem resistentes, essas bactérias modificadas pelos pesquisadores são capazes de identificar áreas poluídas e fazer sua recuperação naturalmente. Mas a gente foi mais a fundo, a gente estudou esse processo e criou novas metodologias, novas construções para que esse processo de retirar o mercúrio se torne mais eficiente e possa ser, enfim, aplicado na indústria ou vir a ser realmente eficiente. A descoberta vai ser apresentada em outubro em um evento científico nos Estados Unidos. Marília Gurgel e o advogado Felipe Turi foram empossados na tarde de hoje como novos membros do Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas. O advogado Felipe Turi tomou posse como membro efetivo da Corte Eleitoral Amazonense na classe dos juristas e a juíza Marília Gurgel como membro efetivo na classe destinada aos juízes federais. Os dois foram empossados hoje à tarde. A ajuda será advém de todos, naturalmente todos contribuem com isso. Felipe Turi tem 36 anos e é natural de Manaus. Como advogado, possui uma vasta experiência na área criminal e eleitoral. Um dos grandes desafios dele é julgar casos de grande repercussão. A justiça eleitoral, com toda certeza, é uma justiça complexa, árdua, principalmente pelas peculiaridades, do nosso estado. Marília Gurgel também é natural de Manaus. Já foi membro substituto do TRE nos últimos 2 anos. Em sua primeira passagem pela Justiça Eleitoral do Amazonas, participou de julgamentos históricos como o que cassou o mandato do governador José Melo em janeiro deste ano. Esse ano, como eu já havia comentado com algumas outras pessoas, é um ano de eleições municipais. Os ânimos costumam ser mais acirrados, é uma eleição um pouco mais tumultuada, mas nós estamos bem confiantes que esse ano vai ser bem sucedido, que nós conseguiremos ter eleições tranquilas, limpas, organizadas, sem corrupção. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas é composto por 7 juízes, sendo 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes de Direito, um juiz federal e 2 advogados. Os advogados são nomeados pelo presidente da República entre 6 nomes indicados pelo Tribunal de Justiça. Você já ouviu falar em coworking? É um modelo de trabalho baseado no compartilhamento de espaços e recursos. Uma tendência que começa a chegar a Manaus e tem atraído empresários e microempreendedores que precisam diminuir custos para driblar a crise. Uma casa com estrutura de empresa. Um ambiente construído para que pessoas como o Diego trabalhem sem muito custo. Afinal, o jovem acabou de criar uma startup voltada ao ramo de vendas pela internet. Para mim, hoje, como eu estou iniciando um novo negócio, a estrutura ela tem sido adequada e até além daquilo que eu poderia imaginar, né? E o valor que ele paga por mês é bem em conta. Hoje você paga quanto? Hoje eu estou pagando um pacote de R$400, né? E tenho direito ao benefício da sala de reunião e infinitas outras coisas. O coworking é um modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de espaço e recurso. O Antônio e o Daniel acabaram de montar esse aqui para atrair aquelas pessoas que não precisam ficar muito tempo em um escritório alugado e com a responsabilidade das contas de energia, água e internet, mas que, vez ou outra, precisam parar, abrir o computador ou mesmo fazer uma reunião. Antônio, nessa sala o que dá para perceber é que nada é padronizado. A decoração foi feita para isso. Exatamente. Assim como o coworking, nada é padronizado, é totalmente flexível. Então, tudo decoração, tanto dessa sala de reunião, que é uma das opções, como das demais, foi pensado exatamente, cada cadeira foi escolhida de um jeito, uma textura diferente, um material empregado, uma cor. Agora, o interessante desse tipo de economia compartilhada é que esse é um dos ambientes. Existem muitos outros. A gente sai de uma sala e rapidamente já chega em uma outra.
aqui não fica tão distante dessa sala de reunião. O Antônio fala disso com mais propriedade para a gente, porque aqui, Antônio, é um espaço onde as pessoas vão poder ficar com o seu notebook. Exatamente. E tem acesso à internet, já incluído no pacote. Exatamente. Aqui, na verdade, as pessoas trabalham, a pessoa chega, tem toda a flexibilidade de vir um horário, chegar ao horário que quer, senta, trabalha, tem serviço de host, atendimento, pode receber seus clientes numa das salas de reuniões, como demonstrado agora. Esta é uma das soluções para reduzir custos em tempos de crise, diz esse economista. A pessoa que está tentando empreender e montar um negócio agora está cada vez mais difícil, por dois motivos, né? Primeiro, que os custos para você montar uma estrutura nova estão muito maiores, os preços de aluguéis mais caros, os preços de mobiliário para você montar um escritório está mais caro também. Então, a ideia é que você reduza esses custos, obviamente, até por conta da crise, né? E os espaços, digamos assim, são bem democráticos. O cafezinho, a água e até cervejinha ficam à disposição do cliente, que pode pagar por mês para usar o espaço, como também a hora, apenas para fazer uma rápida reunião de negócios. Neste coworking, o espaço nos fundos do prédio também está à disposição. Se a pessoa estiver disposta a algo não convencional, ela pode sentar aqui na beira da piscina, pode receber um cliente, quem sabe. Ou no fim do dia pode pegar aquela cerveja ali na geladeira, vir fazer um happy hour aqui. O novo segmento de economia compartilhada foi uma saída e tanto para o TAIC. Está à frente do nosso tempo. Enquanto o país vive essa retração, nós estamos investindo e procurando novas soluções para superar essas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, enfrentando com essa crise política e econômica que estamos vivendo hoje. É uma tendência que surge durante a crise que pode ser uma alternativa para quem está começando o próprio negócio, ainda com pouco capital, ou mesmo quem já está no mercado e precisa diminuir os gastos. Talvez seja vantajoso eu trocar uma estrutura aqui onde eu alugo uma sala, pago limpeza, pago, além do aluguel, os custos de energia elétrica, a internet e outros custos, e levar isso para uma estrutura de coworking onde eu vou ter esse custo reduzido em pelo menos aí 50%. Bacana. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você, obrigada pela companhia e até amanhã.